E aí, galerinha, chegou a tão sonhada hora. Eu quero saber se vocês estão com seus PDFs aí. Estão preparados? Então vamos lá? Vamos para a questão número 1. Na questão número 1, a palavra solidão, se vocês observarem aí, ela está separada. A palavra solidão está separada. O que eu consigo interpretar nisso aí? A letra A fala assim, ó. Dificuldade de conexão entre as pessoas, né? Porque o enunciado da questão fala assim: a separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Ele quer saber que ideia essa separação dos balões ela quer passar, né? Qual a ideia ela quer passar? Observe bem a letra A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Será que é dificuldade de conexão entre as pessoas? Parece que isso é o nosso gabarito, né? Se vocês perceberem, tem pessoas de cores diferentes que elas não se cruzam. Perceberam que as pessoas estão em cores diferentes, de formatos diferentes? Isso indica o quê? Que elas não conseguem se cruzar. Não existe uma conexão. É isso? Porque se a gente olhar as outras alternativas, olha o que acontece. Ó. Na letra B, a aceleração da vida na contemporaneidade. Não. As letras são separadas. Não é aceleração. Nada está indicando aceleração aqui. Indica um distanciamento, né? Desconhecimento da possibilidade de diálogo. O texto não diz isso. Isso é extrapolar o texto. O texto não diz isso. Desencontro do pensamento sobre um assunto. Desencontro do pensamento porque aqui na verdade não deixa muito claro o assunto. O que a gente vê na palavra solidão e olhando para as pessoas, que eu pego uma linguagem verbal na solidão e a linguagem não verbal nas pessoas. Então, ao fazer essa comparação, eu consigo ver o quê? O distanciamento entre as letras. Isso indica que o nosso gabarito é a letra A. Quem marcou A? Show de bola. Parabéns. Questão número 2. Aqui eu tenho uma figura do famoso Garfield. Quem não conhece o Garfield, né? Então, assim, reparem que nessa figura do Garfield tem umas figuras sem nenhuma letra, sem nenhuma escrita, né? Por exemplo, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, no terceiro quadrinho já tem fora. O dono dele chega assim, ó, ei, mete o pé, perna pra que te quero, fora. Quando ele vai fora. Essa é uma linguagem verbal. Lembra quando o tio explicou lá, ó, linguagem verbal é o quê? Escrita e fala. Não verbal é o quê? Visual. Então eu tenho linguagens visuais no início e esse fora indicando a linguagem verbal. No outro quadrinho também não tem nada. No outro tem slash, né? Aí já dá para outra linguagem verbal aí. Que o que o Garfield fez? Ele cortou a rede. Beleza? Então vamos para o enunciado. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Não. Não é só a linguagem verbal que é o elemento principal. Eu também consigo entender um pouquinho pela linguagem não verbal. No momento que ele está deitado, né? Dá para ver que ele está descansado ali, aproveitando o momento, né? A redezinha ali. Não é só isso. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Não faz diferença? Claro que faz. O fora ali está indicando que ele está mandando Garfield cafeder, né? Sumir. Letra C. O uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Sim. Esse é o nosso gabarito. A soma dos dois, tanto da linguagem verbal quanto não verbal, coopera aí para o entendimento da tirinha. Então tem que ter as duas. Show de bola? Quem entendeu? Show de bola, né? Quem acertou? Parabéns. Gabarito letra C. Vamos para a questão 3. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Olha o que ele está dizendo, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. A verbal, qualquer código. Quer dizer que se eu usar um símbolo, é uma linguagem verbal. Não tem escrita nem fala, né? Estranho.
E a segunda parte ele fala assim, ó, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Ele está dizendo que a linguagem não verbal faz uso da língua escrita. A linguagem não verbal, cara, a linguagem não verbal são linguagens visuais. Vocês se lembram? Né, da aula de teoria? Então, já vimos que esse gabarito aqui está errado. É isso. A letra A é o nosso gabarito, ele quer o incorreto. A letra A está incorreta. Mas vamos, nos encargos de consciência, resolver as outras alternativas. Letra B. São utilizados para criar atos de comunicação que nos permite dizer algo? Sim. A intenção, na verdade, é comunicar. É justamente isso. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. É justamente isso. A linguagem verbal ela quer usar a língua escrita e a língua falada, enquanto a não verbal apenas a visualização. Show. Letra D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneos colaboram para o entendimento do texto. É justamente isso. Se eu juntar tanto a verbal quanto a não verbal, eu vou cooperar para a compreensão do entendimento do texto. Gabarito, letra A. Número 4. Reparem o gráfico aí, ó. Esse gráfico aí. Aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008. Entre pessoas acima dos 60, né, 44%, ele coloca aí. Na população brasileira, 28%. Perseveramos. Embaixo ele coloca população com mais de 60 anos no mercado de trabalho, 31% em 2003 e hoje 38%. Houve um aumento, né, da inserção aí desse povo aí no mercado de trabalho. Vou colocar assim, ó, né, de 31% a 38%, matematicamente 7% de aumento. Para anunciar. Gráficos são exemplos de utilização simultânea das linguagens verbal e não verbal. Percebam aí que realmente é justamente isso. Ele fala da linguagem verbal e não verbal, né, que tem os números e o próprio desenho aqui. E ele fala assim, ó, nos gráficos, os elementos visuais e os textuais são fundamentais para o entendimento total da mensagem transmitida. O gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal tem como intenção mostrar ao leitor o quê? Qual a intenção, né? Vamos lá. O número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de 5 anos? Não consigo ver isso, né? Diminuiu? Dá para entender isso detalhadamente no gráfico? Não dá, né? O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. Proporcionalmente inverso? Nada a ver. Né? Ele está falando o seguinte, ó, se você pegar aqui, ó, o número de pessoas de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho, proporcionalmente inversa à quantidade de pessoas que se casam na faixa etária. Não há uma inversão aqui. São coisas distintas, são estatísticas distintas aqui. Ele até compara, mas não dá para fazer um cálculo, né, detalhado, e mesmo que desse, provavelmente não seria essa alternativa. Está muito, né, detalhadinha, cuidado com questões, né, alternativas detalhadas demais. Vamos para C. Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento do número de casamentos entre pessoas assim. Não, sim. Olhem lá, olhem comigo, gente. Ó. Olha comigo. Ó. Entre pessoas de 60 anos, 44%. É isso? A população brasileira, 28%. Percebam que está aumentando aqui em comparação com as pessoas do mercado de trabalho. Ó. 31% em 2003 e hoje 38%. É justamente a letra C. Ó. Apresenta dados para o leitor que comprova o aumento do número de casamento entre pessoas acima de 60 anos. Aumentou realmente. Assim como o aumento de inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. Sim, né? Pessoas acima de 60 anos estão casando e estão sendo inseridas no mercado de trabalho. É justamente isso. É muito objetivo, tá vendo? A gente fica dando rodeios, né? Na verdade, o examinador coloca uma questão como essa para te engabelar, para te sacanear. E vocês são malandros, espertos, vão acertar. Gabarito letra C. Questão número 5. Percebam aí um menininho, né? Puxando aí, como se fosse um vagão. É o Hulk aí, mano. É o Hulk. E outro menininho ali, parado ali, brincando com
com seu trenzinho. O artista gráfico polonês, ou sei lá, cujo nome eu não sei pronunciar, é polonês, não sei pronunciar, nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, o artista aí usa sua arte para... Percebam, gente, que tem duas crianças, né? Uma pobrezinha, né? E a outra ali mais privilegiada, né? Então, a letra A fala assim, difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Será que ele está falando da marcantes diferenças sociais? Vamos deixar a letra A em off. Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade. Não. Proativa. Ele está querendo mostrar que a sociedade é proativa. Está enaltecendo a proatividade aí. Ele está fazendo uma comparação, se vocês repararem, né? Letra C. Provocar reflexão sobre essa realidade. Olha só. Eu tenho um garoto puxando o vagão e outro garoto brincando com um trenzinho, que é um riquinho, né? Na verdade, eu tenho que provocar reflexão sobre essa realidade. Pô, se eu boto aqui, né, duas crianças fazendo essa comparação, eu quero trazer memória. Eu quero fazer você refletir. Ei, olha a diferença. Olha a desigualdade social. Olha a pobreza e a riqueza. Né? Existe aí uma diferença entre o pobre e o rico. Gabarito é letra C de capitão. C de cueca, com toda certeza. Show de bola. Questão número 6. Reparem os bonequinhos aí, né? Com aquela alavanquinha, cada um deles. E tem um carinha separado lá. Carinha distante. Reparem que ele é o único diferente. Vamos para o enunciado. A linguagem não verbal pode produzir efeitos interessantes dispensando assim o uso da palavra. A figura destacada em oposição às outras representa o quê? Ele quer saber isso, né? Opressão das minorias sociais? Parece que sim, né? Mas enquanto aquele outro que não está, né, cedendo nessa opressão? Eu acho que vai além disso. Uns podem até ser oprimidos, mas o outro está destacado, né? Letra B. Carência de recurso tecnológico? Não. Não fala de tecnologia aqui. Falta de liberdade de expressão? O texto não diz nada sobre expressão, sobre liberdade. Não nos deixa concluir isso. Letra D. Defesa da qualidade profissional? Menos ainda. E a letra E. Reação ao controle do pensamento coletivo. Percebam que ele é o único, né? Esse carinha de preto é o único que está distanciando dos demais. Isso quer dizer o quê? Que ele está o quê? Rejeitando aquele controle, né? Essa manivelinha que está em todos os outros indica que eles estão sendo controlados. E o de preto está rejeitando esse controle. Então, nosso gabarito é letra E. Questão 7. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse, ele coloca, talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Então ele não enfeita muito, né? Ele pegou e simplesmente resolveu de maneira prática sobre a pedra que estava no meio do caminho. Ao aliar linguagem verbal e não verbal, o cartunista constrói um interessante texto com elementos da intertextualidade. Intertextualidade, para quem não conhece, é a interação entre os textos. Os textos fazem uma comunicação entre si. Sobre o cartoon de caulos, assinale a proposição correta. A linguagem verbal é necessária para o entendimento do texto. A linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Na 3, o cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. Na 4, o cartoon é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que o cartunista considera o poeta pouco prático. Gente,
Vamos observar. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto? Não. Ela é necessária. Então, a número 1 já está fora. Se a gente for por eliminação, a letra A está fora e a letra C está fora. Aí vai ficar entre a B e a D. Na 2, linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção de sentido pretendido pelo cartunista. Sim. O 2 está correto. Ah, professor, mas tem 2 na B e na D. Beleza? Olha na 3. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. É justamente isso, né? Existe uma intertextualidade aí, né, desse texto, do poema, com o cartunista, né? Então, o poema de Drummond de Andrade faz uma intertextualidade com esse cartoon aí. Olhando por esse lado, nosso gabarito é 2 e 3, gabarito é letra B. Questão 8. Sobre a linguagem verbal e não verbal, estão corretas, exceto letra A. A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos, etc. Correto, né? A linguagem verbal é justamente isso, ela é nada mais do que símbolos visuais. Então, a letra A está correta. Letra B. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Correto. Até aí está correto. Elas podem ser sinais visuais e sonoros. Linguagem verbal pode ser visuais e sonoros. Isso é coisa da não verbal, né? Então, a letra B já é o nosso gabarito. A gente já vê que está incorreta. Letra C. A linguagem verbal, por dispor de elementos linguísticos concretos, pode ser considerada superior à linguagem não verbal. De certa forma, sim, né? Porque ela é de melhor compreensão. Compreende-se melhor, né? Falando e escrevendo. Letra D. Linguagem verbal e não verbal são importantes, o sucesso na comunicação depende delas. Ou seja, quando o interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequada. Justamente isso, né? Ambas são importantes para a compreensão. Questão 9. Observem aí. O primeiro quadrinho diz assim, ó, Buda não escreveu nenhuma palavra. Realmente. Tem relatos de uma palavra escrita por Buda. Sócrates não escreveu nenhum livro. Cristo não escreveu nenhuma frase. Então você vê, na verdade, que nenhuma dessas figuras históricas escreveram nada. Mas embaixo diz assim, os discípulos de Buda registraram seus sermões em dezenas de sutras. O budismo foi fundado. Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos e praticamente fundou a filosofia ocidental. Beleza? Os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas e surgiu o cristianismo. Considerando a relação entre o uso oral e verbal da língua tratada no texto, verifica-se que a escrita modifica as ideias e intenções daqueles que tiveram seus textos registrados. Modifica, né? Porque na verdade ele está falando o seguinte, ó, se Buda, Sócrates e Cristo não escreveram nada, mas vieram seus sucessores e relataram, escreveram, eles não modificaram, eles simplesmente o quê? Relataram, registraram o acontecimento. Então a letra A não pode estar correta. Letra B. Permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo. Parece que aqui está o nosso gabarito. Porque na verdade eles estão propagando ideias, né? A facilidade de propagar ideias. Então a escrita facilita, né? A escrita tem essa facilidade de propagar ideias, pensamentos, justamente uma vez que esses pensamentos não foram, né, passados, não foram registrados por essas figuras, né, mas por aqueles que estavam próximos a eles. Beleza? Então por isso o gabarito aí é a letra B. Permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo. Repare em palavra-chave, ó. Passou-se o tempo, propagou, né? Se registrou, propagou. Foi registrado e essas mensagens foram propagadas através desses registros. Gabarito aí é a letra B. E a número 10 para fechar.
Repare que tem um açúcar com um barrigão, né? Formato aí de barriga. E aí tu pensa o quê? Um açúcar com formato de barriga. A letra A está dizendo assim, ó, esse texto não verbal ele pretende ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando uma busca de mudança estética. Creio que o texto queira ridicularizar, ele queira alertar. Acho que nada, eu acho que é extrapolar o texto, né? Pensar demais aí, achando que ele está querendo ridicularizar. Tanto que ele coloca lá embaixo, se vocês perceberem, ó, mude sua embalagem. Ó. Então ele está fazendo aí uma observação e está dando uma sugestão aí, ó, mude sua embalagem. Na letra B diz assim, ó, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, né, reforçando tal postura. Então, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos saudáveis. Ele não está indicando aqui, porque ele não está colocando nenhum alimento substituindo esse açúcar. Então, eu extrapolar o texto, né? Eu fugir demais do texto, viajar muito, pensar nisso. Letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Tá. Pode até haver uma crítica aí por meio do açúcar, mas essa mudança de embalagem aqui, ela nos deixa um entendimento de que ele está querendo mudar o açúcar por outro produto que possa adoçar. Né? Se a gente reparar isso direitinho. Na letra D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo substituição desse produto pelo adoçante. Percebam que realmente o corpo está fora de forma. Perceberam? Se o açúcar tivesse retinho, tivesse a barriga, poderia estar na forma. Mas olha o barrigão, fora de forma. E aí ele coloca aí também, ó, sugerindo substituição desse produto pelo adoçante, justamente. Quando ele coloca mude sua embalagem, ele está vendo uma barrigona. Colocar mude sua embalagem, ou seja, ele está falando assim, ó, troque pelo adoçante. Em outras palavras, ele está mudando, está influenciando você a trocar pelo adoçante. Show de bola? Fechamos assim a bateria de questões sobre linguagem verbal e não verbal. Eu espero que vocês tenham acompanhado e até a próxima aula.